Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos em Cristo, com muita alegria nós continuamos hoje o nosso caminho de preparação para a consagração a São José. Em todos esses dias estamos meditando as virtudes de São José para conhecê-lo melhor e também para imitá-lo, para ter São José como o nosso modelo. E hoje nós vamos meditar sobre a virtude da fidelidade. Na ladainha de São José nós o invocamos assim: São José fidelíssimo, rogai por nós. São José era um homem muito fiel. Fidelidade vem de fé. Fé e fidelidade são duas coisas que estão juntas, tanto no sentido de crer em Deus, como no sentido de perseverar nessa fé, perseverar nessa aliança. Nós todos conhecemos o que significa a fidelidade dentro de um casamento. O venerável Fulton Sheen, falando sobre o casamento, ele explicava que no casamento existem 3 alianças. A primeira é a aliança de matrimônio. A primeira é a aliança do noivado. A segunda, a aliança do matrimônio. E a terceira, a aliança no sofrimento. Sim, porque todo casal e toda pessoa que é casada sabe muito bem disso. Todo casal, para se manter firme no casamento, precisa enfrentar juntos dificuldades e sofrimentos. E isso não apenas no início, mas por toda a vida é assim. Essa fidelidade apesar do sofrimento, apesar das dificuldades. Quando os noivos se apresentam diante do altar, é isso que eles vão prometer a Deus. Eles vão dizer que prometem amor e respeito, fidelidade, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da vida. Quer dizer, nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis, nos momentos alegres, mas também nos momentos tristes. A verdadeira fé, ela é carregada com essa perseverança. Uma pessoa que realmente seja uma pessoa de fé vai ser uma pessoa perseverante apesar das dificuldades. Vai ser uma pessoa fiel apesar das dificuldades. Porque ter fé não é apenas a gente crer que Deus existe. Ter fé não é apenas reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Porque saber que Deus existe, o demônio também sabe. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o demônio também reconhece. Mas o demônio não crê, porque ele não ama, não confia, não foi fiel. A verdadeira fé, ela tem esse aspecto da fidelidade, da perseverança, da disposição de sofrer por aquilo que se ama, por aquele que se ama. Estarmos dispostos a sofrer por Deus e não voltar atrás, mesmo que seja difícil. Nessa consagração a São José, nós queremos pedir a São José que ele nos ajude a crescer na fé. Como é difícil nós sermos pessoas fiéis. Se a gente realmente abraça o que Deus nos ensina, se a gente realmente quer viver isso em todos os lugares que nós estivermos, nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos críticas, pessoas que não nos compreendem,
Pessoas que às vezes até nos taxam de fanáticos, radicais, exagerados. Muitas pessoas até correm o risco de perder, sei lá, um afeto, uma amizade, um emprego ou até mesmo a própria vida por ser cristão. A fidelidade, ela acontece quando nós estamos dispostos a enfrentar todas essas dificuldades, mas não nos afastarmos de Deus. Buscarmos a Deus e buscarmos viver a vontade de Deus, apesar de tudo. E como é que a fidelidade pode crescer nos nossos corações? Bom, a nossa fé, ela precisa ser exercida, ela precisa ser fortalecida para que a gente seja capaz de ser fiel. São José era um homem de muita oração. O fato de ele ser um homem de oração fazia crescer nele a fidelidade. Mas uma oração muito específica era a prática constante de São José, era a adoração. Nós católicos conhecemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, que é a própria presença, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes mesmo que fosse instituído o sacramento da Eucaristia, São José já era um adorador. E ele adorava Jesus não sob o véu do sacramento, mas adorava a Santíssima Pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ali, presente com ele. Desde o momento em que São José soube que Jesus era o Salvador, era o Filho do Altíssimo, desde que São José recebeu essa notícia, São José acreditou que Jesus era o Filho de Deus. E ele se tornou, depois de Nossa Senhora, o primeiro adorador. Ela foi a primeira a adorar Jesus em corpo e sangue, alma e divindade. Mas depois da Virgem Maria, São José foi o primeiro adorador. E a gente poderia até mesmo dizer que São José foi o primeiro a fazer uma procissão semelhante àquilo que a gente faz nas procissões eucarísticas de Corpus Christi, quando o sacerdote sai pelas ruas carregando o corpo de Cristo. São José foi o primeiro a fazer isso, o primeiro a carregar o corpo de Cristo no ostensório virginal que foi a Santíssima Virgem Maria. Quando Jesus ainda estava ali no ventre de Maria, São José carregou a Virgem Maria até Belém. Aquela foi uma grande procissão eucarística, uma grande procissão do corpo de Cristo, da presença de Cristo levada por São José. Mas também São José fez isso nas inúmeras outras viagens que ele fez com o menino Jesus durante a sua vida. Seja a fuga para o Egito, seja a volta do Egito para Nazaré, seja as viagens que faziam para Jerusalém sempre na época da Páscoa. Mas mesmo ali em Nazaré, com a presença de Jesus, São José estava constantemente em adoração. Mesmo nos momentos em que ele tinha que trabalhar, ele trabalhava na presença de Cristo. E a gente pode até imaginar quão belos não deviam ser os dias ali naquela casinha de Nazaré, uma casinha simples, mas em que a todo instante São José e Nossa Senhora faziam tudo em adoração, faziam tudo olhando para Jesus, faziam tudo adorando Jesus, o Verbo encarnado. A adoração é um dos grandes instrumentos para nós crescermos na fidelidade. Queremos ser mais fiéis a Deus? Adoremos mais. Procuremos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Nossas igrejas, todos conhecemos alguma igreja perto da nossa casa. Ali na igreja existe o sacrário ou o tabernáculo.
É aquele lugar onde o sacerdote guarda o Santíssimo Sacramento, a hóstia que foi consagrada na Santa Missa, que ali na Santa Missa deixou de ser apenas um pão para se tornar o corpo de Cristo, para se tornar o próprio Jesus. E essa hóstia consagrada fica ali guardada no sacrário. Para que ela fica ali? Para poder ser adorada. Para que as pessoas possam visitar o Santíssimo Sacramento, para que as pessoas possam rezar na presença de Jesus Eucarístico. Se você não tem o hábito de fazer momentos de adoração, comece a fazer isso. Chegue mais cedo para a Santa Missa. Adore Jesus. Mesmo que não esteja exposto ali no ostensório, adore Jesus no sacrário. Passe mais vezes na igreja. Tire um dia da semana para fazer pelo menos 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. E você vai ver o poder que a adoração ao Santíssimo tem de nos fazer crescer na fidelidade, de nos fazer crescer na fé. Santo Afonso Maria de Ligório assim escreve: se os 2 discípulos que iam para Emaús ficaram inflamados de amor divino nos poucos instantes que passaram em companhia de nosso Salvador e ouvindo suas palavras, tanto que disseram: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? Que chamas de santo amor não devemos supor que incendiavam o coração de São José, que por 30 anos conversou com Jesus Cristo e ouviu suas palavras de vida eterna. Estar na presença de Jesus fez com que a fé de São José aumentasse ainda mais. Vamos tirar um tempo para também nós estarmos na presença de Jesus Eucarístico. É claro que Jesus espiritualmente está presente em todos os lugares, mas ali, na Eucaristia, é presença física, é presença sacramental. Vamos, caríssimos irmãos, usar desse grande instrumento que Cristo deixou para ficar mais próximos de nós, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. No dia de hoje, nós vamos rezar a ladainha de São José e a oração a vós, São José. Que o nosso Santo Patriarca interceda por você nesse dia e te acompanhe, para que você tenha um coração fiel, um coração adorador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.